Olá! No programa de hoje teremos Estilo na TV com o advogado trabalhista Dr. Fábio Bastos. No tema de hoje, o assunto é polêmico, brigas entre crianças e adolescentes. E eu converso com a neuropsicóloga doutora Andréia Maciel Moreira. Confiram! No quadro Estilo na TV de hoje, eu entrevisto o advogado trabalhista Dr. Fábio Bastos. É difícil definir quem eu sou. É difícil, na verdade, que eu fale quem eu sou. Fica mais fácil para as outras pessoas falarem quem é o Fábio. Mas eu posso definir a partir do momento que as pessoas me passam quem eu sou. Eu gosto muito de trabalhar. Eu acho que o trabalho eu coloco em primeiro lugar na minha vida, pois é com o trabalho que eu vou chegar aos meus objetivos, que eu traço. Mas eu não posso passar distante de dar atenção à família, ao meu lazer. Por isso que eu também me coloco como uma pessoa que gosta de viajar muito. Estou sempre viajando, sempre que tenho uma oportunidade eu viajo. É a hora que eu me sinto melhor, que eu consigo extravasar, e estar com meus amigos. Acaba sendo difícil durante a semana eu estar com meus amigos, mas eu sempre procuro viajar com meus amigos, faço umas viagens boas. Então eu acabo sendo uma pessoa que, embora trabalhe muito, que tem esse momento de lazer. E eu hoje me coloco como uma pessoa realizada profissionalmente. Eu acho que eu, com muito pouco tempo, eu consegui me realizar profissionalmente, obviamente que contando com a ajuda do meu pai, Mauro Bastos, que foi a pessoa que me inseriu na vida da advocacia e que me fez, talvez, ser quem eu sou hoje. E eu me coloco como uma pessoa realizada profissionalmente. E não posso deixar de falar o que todos os meus amigos falam, que ao mesmo tempo eu sou muito extrovertido, sou um brincalhão, gosto sempre de estar brincando com as pessoas, brincando no dia a dia, nunca perco o meu senso de humor. E para finalizar, além do trabalho, além das viagens a lazer, uma pessoa brincalhona, meu hobby eu digo que é a política. Eu gosto muito de lidar com a política, eu gosto muito de me fazer presente com a política, então eu acredito que essa seja a cereja do bolo para dizer que hoje eu me sinto muito bem fazendo tudo que eu faço. Eu acabei optando pela advocacia, eu acho que em primeiro lugar porque minha família toda é de advogados. Não posso deixar de citar a minha avó, Maria Ivone. Ela foi realmente a precursora do direito, da advocacia na nossa família. Hoje a minha família conta com mais de 10 advogados. Então, se tudo chegou a esse ponto, eu acredito que seja por conta da minha avó, Maria Ivone. Mas eu não posso deixar de falar que a influência do meu pai e da minha mãe foram completamente predominantes para que eu viesse a ser advogado também. E a história mais engraçada que meu pai conta hoje em dia é que quando eu tinha meus 7 anos, ouvindo meu pai e minha mãe conversarem sobre direito do trabalho, que é a minha área de atuação, eles sempre chegavam a casa e ficavam falando sobre direito do trabalho. Lembrando que os dois eram advogados trabalhistas. E eu, com meus 7 anos, eu às vezes pegava CLT para ler, a legislação trabalhista para ler, já com 7 anos. E um belo dia eu cheguei para minha mãe e vendo que a minha babá estava, na verdade, trabalhando direto em casa, e perguntei para minha mãe se ela não teria direito ao intervalo para almoço. Isso já falando sobre direito do trabalho. Então eu cresci sabendo que seria advogado. Eu fiz toda a minha escola sabendo que eu seria advogado. Então logo passei para a faculdade, justamente para a universidade em que meu pai lecionava como professor de direito do trabalho, e acabei seguindo toda a sua história. E obviamente, e o que me deixa mais feliz é saber que o meu pai não só me ajudou a seguir meu caminho de vida, mas que tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são muito bem relacionados com todos os colegas profissionais e com outras pessoas, clientes e amigos,
E todos hoje chegam para mim e falam, e o que me deixa até muito emocionado, ou como minha mãe, Adriana, ela era muito benquista por todos. Embora uma pessoa que fosse muito brava na hora de lidar, mas na verdade ela só era brava na hora de defender seus clientes, sendo uma pessoa muito doce no tratamento diário com seus colegas profissionais. Então, eu acho que esse elogio que eu recebo da minha mãe e os elogios que eu recebo do meu pai, eu acho que me deixam muito feliz em dizer que hoje eu sou advogado, filho do Mauro Bastos e da Adriana Bastos. Olha, muito novo, me perguntaram se eu estaria fazendo uma faculdade de Direito para ser um juiz, para ser um promotor, um procurador. E eu respondi que não, que o meu objetivo principal era ser advogado. E, na verdade, meu próprio pai, minha mãe, minha avó, minha mãe enquanto viva, sempre falaram: meu filho, seja juiz. O juiz vai te dar uma vida mais tranquila, uma vida de mais conforto, com mais férias e um bom salário, obviamente. Mas o que acontece é o seguinte, uma coisa até que me deixa, eu volto a falar em emoção, é quando eu falo da minha mãe. Eu reputo hoje que talvez o falecimento da minha mãe tenha sido por advogar. E se me perguntar se eu continuo querendo ser advogado, apesar de todo o estresse que causa, das injustiças perpetradas dia a dia no nosso judiciário, eu confesso que, na verdade, eu tenho um pouco de receio. Eu sou jovem, sou advogado há 4 anos, ainda, muito pouco tempo, mas eu vejo uma ponta de esperança na justiça. Eu vejo justamente pelo seguinte: eu acho que na medida em que nós, pessoas de bem, sairmos do judiciário, que nós sairmos da atividade da advocacia, restarão as pessoas de mal tomarem conta, tomarem o nosso lugar. Por isso que eu ainda acredito fielmente na justiça, por isso que eu não vou deixar, provavelmente, nunca de ser advogado, e eu vou a cada dia mais tentar propagar essa ideia de que a justiça, embora não seja justa para alguns, ela busca sim ser justa a todo momento. E cabem às pessoas de bem realmente procurarem fazer a justiça que todos nós idealizamos, aquela que está prevista na Constituição Federal, aquela que, na verdade, é anterior, ela é um princípio. Na verdade, é muito mais do que a justiça propriamente dita. É a moral. Eu acho que, muito mais do que as leis, eu acho que a moral define muito bem tudo que nós somos, tudo que nós podemos ser, tudo aquilo que nós podemos fazer. Por isso, eu muito provavelmente vou continuar sempre sendo advogado, acreditando na justiça. Pelo menos eu vou sempre fazer minha parte. Como todo advogado, o meu dia a dia é bem corrido. Na verdade, é um ponto até interessante. Eu moro hoje com meu pai e com minha irmã, sendo que é muito difícil e às vezes eu passo dias sem ver o meu pai e a minha irmã. Logo de manhã eu acordo, tomo aquele meu café, leio o jornal e é o momento que às vezes eu encontro com meu pai, sendo que minha irmã já está na aula. E logo depois vou para o escritório. Aí na vida do escritório não preciso nem falar. Eu fico sempre entre audiência, justiça do trabalho, fórum e escritório. Sempre, às vezes vou até as empresas, atendo clientes e passo meu dia no escritório. Eu costumo dizer que eu passo no mínimo 12 horas por dia no escritório todos os dias. E assim eu levo de segunda a sexta. Mas na hora de ir embora, eu acabo apesar de eu trabalhar com a minha noiva, Nayara, e nós estarmos sempre juntos no escritório, a gente não tem um tempo para nós. Então eu acabo dedicando um pouquinho do meu tempo à noite para fazer uma atividade física, muitas vezes com ela, ou então mesmo para estar com ela. E isso acaba finalizando o meu dia. E quando eu chego a casa novamente, ou meu pai está dormindo, ou às vezes não está em casa, e minha irmã, por muitas vezes, está fora. Então eu acabo nem os vendo. Mas mostra a correria, o meu dia a dia, como é atarefado. Final de semana, às vezes, eu me distribuo entre cursos de qualificação ou até mesmo dando aula, como agora eu comecei a dar aula e acaba tomando o meu sábado. E minha noiva também, ela às vezes aos sábados está fazendo curso.
Então a gente acaba tendo esse dia a dia bem corrido. Ratificando tudo que eu falei, a família eu coloco como centro das atenções. Embora, como eu tenha falado, há necessidade de ter sintonia entre trabalho e família, essa sintonia eu consigo de forma muito fácil, pois o meu seio familiar trabalha comigo, que é o meu pai, a minha noiva, a minha avó materna, meu tio, enfim. Então eu consigo ter bons momentos com eles no trabalho. E a família, na verdade, a minha família é muito unida. A minha família sempre teve uma união muito grande, tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno, com pessoas que se dão muito bem, pessoas que se gostam muito. É importante falar, na verdade, a perda que eu tive com a minha mãe, quando no dia que eu fiz 16 anos, ela faleceu. E minha mãe sempre foi a pessoa agregadora de todos da família. A minha mãe era uma pessoa muito especial. Ela conseguia unir todos os pontos de diferença da família. Então, por mais que existisse algumas diferenças, ela sempre acabava agregando. Ela era o elemento agregador de toda a família. Então, toda vez que eu falo dela, eu me coloco a minha vida pensando em ser alguém como ela. Eu sempre tentarei buscar, me pautar em ser esse elemento agregador, fazendo com que todos da família estejam juntos. Pois por mais que nós tenhamos vários amigos, colegas de trabalho, nosso dia a dia, eu acho que família é família. E nós nunca perderemos esse laço de sangue que nos une. Então amanhã depois, se eu estiver precisando de alguém, eu sei que vai ser com alguém da minha família que eu vou contar. Embora eu tenha muitos amigos, a minha família acaba sendo tudo para mim. E eu sempre também vou estar ali para sempre que eles precisarem. Então, eu volto a falar também do meu dia a dia com minha irmã, com meu pai. A gente sempre tem aquelas briguinhas, mas nós nos gostamos muito. Estamos sempre juntos, unidos para o que der e vier. A perda da minha mãe também foi um fator agregador na nossa família, que é na dificuldade que nós criamos força para enfrentar o dia a dia. Então hoje, eu, minha irmã, o meu pai, nós somos muito unidos e temos, obviamente, todo o apoio da minha família, tanto a materna quanto a minha família paterna. A minha avó Neuci, um exemplo de vida. A minha avó Ivone, como eu já falei, outro exemplo de vida, duas guerreiras, e que me fazem cada dia mais me espelhar neles. E, obviamente, como a família só tende a crescer, tem a família da minha noiva. Nós já estamos há 8 anos juntos, é uma vida, e a Nayara é uma pessoa muito especial para mim, e ela sabe muito bem disso. E toda a sua família, sua mãe, suas irmãs, meus cunhados, todo mundo já passou a fazer parte da minha família. Então, meu dia a dia também é muito com eles. Eu também estou sempre com eles e eu acho que também tem esse laço de carinho, de amizade, realmente que nem nada, nem nunca vai deixar separar. Doutor Fábio, agora nós vamos fazer o bate-bola para finalizar o quadro, mas obrigada por ter aceitado participar, viu? Eu que agradeço, você sabe do carinho que eu tenho por você, o meu pai, e ter o seu programa, na verdade, nos abrilhantando e tendo a possibilidade de ver inúmeras coisas boas da nossa cidade. Eu que agradeço, mas tudo bem. Vamos lá, como é que você define seu momento atual? Eu defino com uma palavra, desafio. É um momento de aumento de trabalho, novos desafios estão surgindo, em breve novas novidades virão. Show. Time. Eu não posso deixar de falar que eu sou Botafogo, mas embora tenha acabado de ser rebaixado para a segunda divisão, eu não amo a divisão, eu amo o Botafogo e não vou deixar de ser Botafogo por conta desse pequeno momento numa brilhante história. Isso aí. O que você adora? Olha, eu gosto muito de viajar, gosto muito de estar com a minha família e gosto sempre de tomar uma cervejinha com os amigos, eu acho que são os meus melhores momentos, relaxamento. Qual foi o seu melhor presente? Eu acredito que o meu melhor presente tenha sido o livramento que eu tive. No ano passado eu sofri um acidente de trânsito que eu quase morri, fiquei entre a vida e a morte, muitos dias na UTI, no hospital, e eu ter saído bem, 100%, e estar hoje aqui dando essa entrevista para você. Verdade. Decepção. Decepção nós sempre temos, né? Vários momentos, em várias situações, mas eu acho que quando você se decepciona com um amigo,
eu acho que é um pouco mais marcante. Mas embora eu coloque como uma decepção, eu aprendi uma coisa. Quando você se decepciona com um amigo, ele não era seu amigo. É por aí. O programa de TV preferido? Filme. Eu não abro mão de um bom filme. Eu gosto sempre de estar assistindo o filme. Procuro a primeira televisão em que eu possa ver um filme. Amigos? Amigos são muito importantes na nossa vida. Eles são uma extensão da nossa família. Na verdade, eu costumo dizer que amigo, ele é, na verdade, a família que nós escolhemos para viver. E amigos, eu acho que nós nunca podemos abrir mão daqueles bons que nós temos. Nunca. Religião? Sou católico, acredito muito em Deus, tenho uma fé muito grande em todo o catolicismo e me apego muito a essa religião para sempre estar conversando com minha mãe, para sempre estar com ela, para ela que me ajude a seguir tocando minha vida. Deus para você? Vou fugir um pouco daquela que Deus é tudo, mas eu acho que nós sempre temos que nos esmerar em Deus para levar a nossa vida, porque junto à fé, a fé é que vai fazer com que nós alcancemos nossos objetivos. Está dentro da gente, a gente não pode abrir mão nunca. Concordo. Agora eu quero que você deixe uma mensagem. Olha, eu vou fugir um pouco daquelas frases prontas, que eu sou um pouco avesso a isso, mas a mensagem que mais me toca é quando eu vejo alguém fazendo bem. Eu procuro sempre estar fazendo bem, porque eu tenho a convicção que sempre há uma corrente de bondade em nossas atitudes. Se você parar para fazer o bem um minutinho do seu dia, com certeza essa pessoa que foi agraciada pelo bem que você fez também buscará fazer o bem. E com isso nós tenhamos um círculo infinito de bondade. Essa é a mensagem que eu deixo a todos. Adorei. Obrigada mais uma vez e sucesso para você, viu? Muito obrigado.